bem-vindos à nossa segunda parte da série sobre microprocessadores. Neste vídeo eu irei apresentar a arquitetura genérica de um processador, o que significa que, no mínimo, qualquer processador deve possuir esses componentes. É diferente de eu falar como esses componentes eles são interligados, como eles são construídos. Tá? Isso vai ser diferente em cada em cada modelo aí de processador. Porém, essas nomenclaturas que vocês vão ver aqui vai ser comum em qualquer processador que vocês forem trabalhar a partir de agora, tá certo? Então, vamos começar. Quando eu falo de arquitetura genérica de um processador, a gente pode fazer uma analogia muito simples, que é fazer uma comparação aí com um carro, por exemplo. Então, nós sabemos que qualquer tipo de carro, qualquer modelo de carro, ele vai possuir aí 4 rodas, um volante, um motor e alguns outros componentes obrigatórios, onde a maioria desses componentes são interligados por meio de um chassi, que é a parte de baixo, a parte estrutural de um veículo, tá certo? Mas então, por que um carro de luxo ele é muito mais caro do que um carro popular? Neste caso, a gente pode fazer uma comparação com relação ao número de componentes que existe dentro de um carro de luxo e não existe num carro popular, ok? E também com relação à complexidade que diferencia esses dois tipos de carro, né? O tipo de motor, o padrão de acabamento, enfim. Nós temos aí várias coisas que poderíamos citar sobre isso. E isso ocorre também com os processadores. Todos os processadores eles possuem blocos independentes, que nós podemos aí fazer as comparações com esses blocos obrigatórios, esses componentes obrigatórios que eu comentei de um carro. Todos esses componentes eles devem ser interligados de alguma forma, e essa ligação ela é feita por meio do que nós chamamos de barramento. Esse barramento, que nada mais é do que as linhas que conectam os blocos um com o outro, os condutores, os fios que ligam todos os blocos, é isso que nós chamamos de barramento. É muito comum, esse é um termo que vocês já devem conhecer com relação aos computadores. Alguns anos atrás, nós falávamos que um processador ou então um sistema operacional ele era de 32 bits. Mas agora nós sabemos que todos os processadores eles são de 64 bits. Esses bits no qual eu estou me referindo, nada mais é do que o número de fios que tem nesse barramento interno de um processador, que interliga todos os bloquinhos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, quanto maior o número de fios que nós temos que interliga essas caixinhas, maior a complexidade da construção daquele processador. Porém, também ele vai ter uma capacidade maior de execução aí de outros comandos, de outras coisas, que a gente vai acabar citando mais para frente. No nosso caso, o nosso processador que a gente vai fazer a simulação, ele tem um barramento interno de 8 bits. Então ele é muito diferente de um processador atual, aí, como um Core i5, como um AMD, que tem 64 bits, ok? Então, só para vocês entenderem bem com relação a essa diferença. Cada um dos blocos que são interligados nesse barramento possui uma função bem específica e eles precisam funcionar de uma forma bem coordenada para transitar as informações por meio destes fios. Então, todas as informações que vão transitar entre os blocos vão sair desses fios aqui do barramento. Para que isso ocorra sem que haja conflitos, existe um bloquinho aqui chamado unidade de controle. Ele é responsável pela ativação de cada uma das outras caixinhas que nós temos dentro do processador. Então, ela vai possuir aí ligações independentes com todas as caixinhas. Então, notem essas setas que eu coloquei aqui do lado. Essas setas elas irão interligar todas as outras caixinhas que nós vamos colocar aqui dentro do processador. Beleza? O responsável por avisar a unidade de controle qual será a ação que ela deverá tomar, qual será a sequência que ela deverá fazer o acionamento, é feita por meio de um registrador de instruções, que é essa outra caixinha que acabou de aparecer aí para vocês.
No caso, esse registrador de instruções, ele recebe de uma memória externa, a partir desses outros bloquinhos aqui, eu tenho uma memória externa, ele vai receber uma informação dela e vai analisar para ver qual é a instrução que deverá ser executada. E essa informação é passada para a unidade de controle. E a unidade de controle vai fazer com que as caixinhas, né, os bloquinhos sejam acionados aí de forma correta, na sequência correta. A gente precisa entender que essa sequência é importante para que não haja conflito de informações dentro desse barramento. Como eu tenho apenas esses fios interligando todos os blocos, eu não posso simplesmente ativar eles ao mesmo tempo. Eu preciso fazer com que um envie uma informação e um outro receba aquela informação. Por exemplo, o meu registrador de instruções. Ele vai fazer a leitura da memória para saber qual que é a instrução que deverá ser executada. No momento que ele executa isso, no momento que ele faz essa leitura, a memória envia para ele, então eu preciso liberar esse barramento para que a memória envie para o registrador de instruções aquela instrução que vai ser executada. Ou seja, a memória envia uma informação e o registrador de instruções recebe aquela informação. Na sequência, o registrador de instruções precisa enviar para a unidade de controle qual que é a execução que ela deverá fazer, qual que é a sequência de execução dela. Nesse caso, o registrador de instruções envia uma informação para o barramento e a unidade de controle recebe aquela informação do barramento. A partir do momento que a unidade de controle sabe qual que é a instrução que deve ser executada, vamos supor aqui que seja uma instrução de soma, tá? Apenas um exemplo. Eu preciso pegar a informação que está na memória para poder fazer a soma. Então, eu preciso de pelo menos 2 valores ali, 2 números, para que eu possa fazer uma soma correta. Esses números, normalmente, a minha unidade lógica e aritmética, que é onde realmente faz os cálculos dentro de um processador, ela não pode fazer a leitura diretamente da memória. Quer dizer, não é que não pode, é que existem alguns modelos aí de trabalho um pouco diferentes. Mas não é comum que a unidade lógica aritmética, que é a ULA, faça a leitura diretamente da memória, porque a memória ela tem uma velocidade um pouco mais limitada. Então, dentro do processador, existe uma memória que se comunica diretamente com a ULA, sem ser por meio do barramento. Esse componente nós chamamos de registrador. Um registrador nada mais é do que uma memória temporária que armazena aquele dado que veio da memória externa para que ele faça a comunicação diretamente com a ULA. E essa comunicação ela é feita de uma forma muito mais rápida do que se a gente for trabalhar diretamente com a memória externa somente. Pessoal, caso alguns dos termos que eu citei, que eu acabei comentando aqui, tenha ficado um pouquinho complicado para vocês, não se preocupem. Cada um desses bloquinhos ainda serão tratados mais para frente. Então a gente vai pegar o registrador de instruções, vai abrir ele, vai ver como que ele funciona. Vamos fazer todo esse passo a passo de quem comunica com quem, em qual etapa, nas aulas posteriores. Então, não se preocupem com relação aos termos que eu falei aqui por enquanto. O importante é entender que esses blocos eles são obrigatórios para todos os processadores. Então, esse tracejado está limitando para mim o que é o processador. Essas setas aqui que indicam para fora do tracejado é a comunicação com o mundo externo, ou seja, como que o processador faz a leitura numa memória, como que o processador executa uma instrução que vem comandada aí por uma memória, tá certo? Então, como é feita essa ligação, como que o meu processador se comunica com o mundo externo, nós vamos verificar aí no próximo vídeo. Até mais!